Olá, aluno. Então, vamos dar sequência aqui a mais uma aula do nosso curso. E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de uma função, otimização de função de uma variável apenas. Então, o que significa função de uma variável? Significa que eu tenho uma única variável independente, tá? E o que significa otimização? É achar ponto de máximo e mínimo dessa função, tá? Professor, poderia ter função com mais de uma variável? Sim, tem otimização de função de mais de uma variável. Então, tem várias variáveis independentes aí explicando a função. Só que nós não vamos aprender aqui, tá? Aí cairia num assunto chamado derivadas parciais, matriz hessiana, isso aí nós não vamos ver. Mas se eventualmente você está olhando no livro esse assunto, saiba que nós não vamos abordá-lo. Bem, e para que serve isso na prática? Na prática, isso está por trás de tudo que você imaginar, tá? Então, na área de economia, por exemplo, uma vez que você tem uma função, conseguiu colocar numa linguagem matemática a relação das variáveis, né? Por exemplo, uma função receita em termos da quantidade produzida, por meio dessa técnica você poderia tentar achar qual era a produção que ia te levar a receita máxima da empresa. Ou se você tem uma função de produção em número de, uma função de produção em onde a variável independente é o número de trabalhadores, eu poderia tentar encontrar qual a quantidade de trabalhadores que eu deveria ter para atingir o ponto máximo de produção. Ou uma função custo em termos da quantidade produzida, né? Eu quero saber qual é a quantidade produzida que me leva ao menor custo possível. Então, só para ficar em alguns exemplos aqui da nossa área. E isso aí é utilizado em várias outras. Então, por exemplo, estão passando aí pela questão do Covid. Então, os matemáticos, estatísticos, eles querem colocar, eles colocam numa linguagem matemática a propagação do vírus. Por quê? Uma vez que eles conseguem modelar isso, modelar é colocar na linguagem matemática. Colocar uma função, por exemplo, né? Essa relação, a propagação do vírus ao longo do tempo, você consegue depois usar essa técnica que estamos vendo para achar o ponto de máximo dessa função de contaminação, né? Ou seja, em que ponto nós vamos ter, em que período nós vamos ter o ponto máximo de contaminados, né, de indivíduos por Covid, e a partir dali começa a cair o número de contaminados, tá bem? Ou, se eu estou estudando população, crescimento populacional, eu coloco numa linguagem matemática o crescimento populacional do país ao longo do tempo, e eu quero saber que ano que o país vai atingir seu número máximo de habitantes, e a partir dali vai começar a diminuir o número de habitantes do país. Ou ainda, na área de engenharia, eu tenho lá uma função de resistência de uma coluna, por exemplo, qual a carga máxima que essa coluna vai aguentar. Ou ainda, se eu tenho uma equação de um objeto, né, eu quero saber qual é o formato desse objeto que vai me permitir utilizar um mínimo de insumo, por exemplo, de plástico, né, dado a mesma quantidade mesmo volume que cabe nele. Então, por exemplo, eu tenho um litro, né, um litro dentro de uma embalagem. Eu quero otimizar essa embalagem, eu quero fazer essa embalagem de tal maneira que ela continue conseguindo guardar um litro, né, de uma determinada substância, mas utilizando o mínimo de embalagem possível, né? Qual que é o formato dessa embalagem? Então, eu estou minimizando aí o custo dessa embalagem, estou minimizando a superfície dessa embalagem para utilizar o mínimo de custo possível. Enfim, isso aí tem infinita, não existe área, tá, que não tem por trás o, por trás a utilização dessa técnica. Então, muitas das coisas que você utiliza por trás tem essa técnica. Quando você vai a um médico, você toma um remédio você tem na curva do efeito do remédio, a partir do momento que você toma, né? Então, tem um ponto máximo. Quando é esse ponto máximo, né, o remédio atinge seu máximo efeito? Então, eu estou usando otimização também. Então, daqui 1 hora, daqui 2 horas que ele está no efeito máximo e começa a cair,
para eu saber quando que atinge o máximo, quando começa a cair, para saber de quanto tempo tem que indicar o remédio. Você toma a segunda dose daqui 2 horas, daqui 3 horas. Bom, então é isso daí. Então, isso aqui é utilizado nas mais diversas áreas. Eu considero esse conteúdo como o ponto mais alto da nossa disciplina, aqui, essa disciplina introdutória. Então, você entendeu isso daqui, ótimo, porque para entender isso aqui, você tem que entender o que nós vimos anteriormente. Se você entendeu isso daqui, eu estou muito satisfeito, né? Eu considero que o principal objetivo é essa técnica aqui. Esse conteúdo aqui vai, terminando esse vídeo, nós temos praticamente cerca de 70% do nosso conteúdo atingido. Aí eu vou gravar um outro vídeo com alguns exercícios explicando. Vou deixar uns outros vídeos ou um arquivo, enfim, com alguns exercícios com gabarito para você tentar fazer. E vou marcar uma atividade para vocês responderem e me encaminhar para substituir a nota da P1, tá bem? Então, vamos lá, vamos para a aula. Então, vamos lá. Então, eu falei para vocês que o objetivo é encontrar esse ponto de máximo e mínimo da função, e o sinônimo para isso daí é encontrar os pontos estacionários ou pontos críticos. Então, quando você vê em algum livro pontos estacionários ou pontos críticos, você já sabe que está procurando o ponto de máximo ou mínimo da função. Porque nesse ponto estacionário, esse ponto crítico, se você for traçar uma reta tangente na função, na curva, o único ponto em que a reta tangente vai ser horizontal vai ser nesses pontos críticos, nesse ponto estacionário. Nesse ponto ela vai ser horizontal, indicando que naquele ponto a inclinação é zero. Ou seja, a gente sabe que a derivada é a inclinação da curva, certo? Dessa reta tangente, inclinação da reta tangente naquele ponto. Então, se naquele ponto a taxa de inclinação é zero, a tangente é zero, significa que a taxa de variação da função naquele ponto é zero. Em outras palavras, que a primeira derivada é zero. Então, imagine aqui essa figura. Se você calcular uma reta tangente, qualquer ponto dessa função, ela vai ter uma inclinação. Então, vai estar variando naquele ponto. Nesse ponto aqui, o máximo dela, eu tenho um x que me leva ao máximo dessa função, o valor máximo. Nesse ponto, a reta tangente é horizontal, certo? O ângulo dela é zero. Então, nesse ponto aqui, a derivada dessa função nesse ponto é zero, porque a taxa de variação dela é zero, tá bem? Aqui é uma função que tem um ponto de mínimo. Veja que também no mínimo a taxa de variação da função é zero. O x que me leva ao mínimo dessa função aqui, ó, o valor mínimo da função, tá? Nesse ponto desse x, a primeira derivada dessa função é zero, que significa que a função não varia nesse ponto, tá? Então, lembre sempre que no ponto estacionário, ponto crítico, a primeira derivada da função naquele ponto vai ser sempre zero. Tá? Bom, os pontos críticos estacionários, eu falei muito de máximo e mínimo, mas eles podem ser de 3 tipos. Tá? Além do mínimo e máximo, ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Né? E, deixa eu só avançar aqui, ó. Por exemplo, esse gráfico que subiu agora para vocês da direita, né, você tem um ponto de inflexão aqui, ó. Então, veja que nesse primeiro aqui, ó, a função está caindo de forma rápida, aí ela muda a forma como ela está caindo. Ela passa a cair, continua caindo, mas de forma devagar, decrescente. Então, quando ela muda esse formato aqui, esse ponto é um ponto de inflexão. Aqui é o contrário. A função está crescendo de forma rápida e a partir de um determinado ponto ela continua crescendo, ou ela está crescendo de forma devagar e a partir de um ponto ela muda a forma como ela está crescendo. Ela começa a crescer de forma rápida, tá? Então veja que nesse último aqui, ó, a primeira derivada da função é positiva, que ela está sempre crescendo. Mas a segunda a derivada da função, aqui, ó, daqui até esse ponto, a segunda derivada é negativa.
E a partir desse ponto em diante, a segunda derivada muda, né? O sinal dela passa a ser positiva. A mesma coisa aqui, ó. Que a primeira derivada é sempre negativa, que a função está caindo, conforme aumenta x. Só que daqui até esse ponto onde de inflexão, a segunda derivada é positiva, que ela está caindo de forma rápida. Depois ela muda, ela começa a cair de forma devagar, tá bem? E então, o que acontece é o seguinte, eu quero dizer que o ponto de máximo e o ponto de mínimo são pontos de inflexão da função, tá? Mas nem todo ponto de inflexão é ponto de máximo e mínimo, como esses dois que estão aqui do lado, tá? Só que no livro, normalmente, e aqui eu vou tratar o seguinte, quando eu falar ponto de máximo ou mínimo, você já sabe que ou é isso ou é isso. Quando eu falar que é ponto de inflexão, estou me referindo a casos como esse aqui, da direita, tá? Então, quando eu falar ponto de inflexão, não é máximo e mínimo aqui para a gente, tá? Vou considerar que não é máximo e mínimo. Bem, veja que na função que é nessa função do ponto de máximo aqui, ó, ponto de máximo, os pontos ao lado da curva, eles estão se movendo de forma decrescente. Então, você calcular a derivada em qualquer ponto aqui, a segunda derivada dessa função vai ser sempre negativa. Que nem daqui até o ponto máximo, a primeira derivada é positiva. E daqui em diante, a primeira derivada passa a ser negativa. Mais a segunda derivada, em qualquer ponto que você calcular aqui, vai ser sempre negativa, que a função cresce de forma decrescente, devagar, e depois cai de forma decrescente, devagar. Tá? Então, veja que na curva que tem um ponto de máximo, a segunda derivada vai ser sempre negativa, enquanto que no ponto de mínimo ocorre o contrário. Ó. Daqui até o ponto de mínimo, a função está caindo, a primeira derivada é negativa. Depois, a primeira derivada, opa, volta lá. Depois, a primeira derivada passa a ser positiva. Só que a segunda derivada, ela é positiva em qualquer ponto da função, porque aqui ela cai de forma rápida e aqui ela sobe de forma rápida. Então, no ponto de mínimo, né, a segunda derivada da função vai ser sempre positiva, ok? Bom, e o ponto de inflexão, que são esse aqui da direita que eu estou comentando, aqui nós vamos ver que o sinal da segunda derivada vai mudar. Vai mudar. Ao contrário dos dois casos anteriores, aqui o sinal da segunda derivada vai mudar. Nesse ponto de inflexão aqui que a derivada vai mudar, a gente vai encontrar ele como? A gente vai considerar que a segunda derivada, né, vai ser igual a zero. Eu coloquei isso no slide mais à frente. Bom, então eu fiz aqui um tal de passo a passo para a gente encontrar esses pontos estacionários, verificar se é de máximo e mínimo ou de inflexão e de achar o valor da função naquele ponto. E os livros, eles colocam como condição de primeira ordem, vai explicando, e condição de segunda ordem. Aqui eu fiz isso também, mas dentro de cada condição eu coloquei passo 1, 2, enfim. Então, nos livros você não vai encontrar lá passo 1, passo 2. Eu detalhei mais passos para ficar mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Sempre que você quer otimizar uma função, a gente vai falar, ó, a gente vai ter que fazer primeiro a condição de primeira ordem. Então, a primeira derivada. E qual é o primeiro passo? Você pega a função que você está estudando, deriva ela e iguala ela a zero. Faz a primeira derivada igual a zero. Então, por exemplo, imagine que você tem essa função. Então, estou dizendo, ó, deriva a função, vou derivar 2x ao quadrado, a primeira derivada é 4x. Menos 40, a primeira derivada é 40, e a derivada de 500, que é um termo constante, vira zero. Então, aqui eu tenho a primeira derivada. E eu vou igualar a zero. Por que que eu igualo a zero? Porque eu falei para você que naqueles pontos estacionários, pontos críticos, naquele ponto exato, a derivada é zero, a primeira derivada. Por quê? É o ponto que não está variando. Tá? Tem um exemplo muito interessante de um professor meu, até voltar aqui, ó. Ele dava um exemplo, ele fala, ó, imagine que você tem uma régua de pedreiro. Uma régua de pedreiro. Régua de pedreiro não, nível de pedreiro.
Nível de pedreiro é aquele, não sei se vocês conhecem, né? Hoje já tem de laser, né? Mas os que não eram de laser, o pedreiro utilizava para ver se na superfície tem inclinação ou não. Quer ver? Eu vou buscar uma imagem aqui para vocês na internet. Bom, isso aqui é um nível de pedreiro. Então, o pedreiro utiliza essas réguas aqui para ver se tem nível na superfície. No meio dela tem um negocinho, um quadradinho cheio de água e tem uma bolinha de ar. Quando ele coloca na superfície, se a bolinha de ar fica parada exatamente no meio, significa que não tem inclinação. Se a bolinha cai para um lado ou para o outro, significa que tem inclinação naquela superfície. Bom, você deve estar se perguntando, professor, mas o que isso tem a ver lá com o que nós estamos estudando? O que tem a ver é o seguinte, segundo exemplo do meu professor, que eu achei muito didático, ele falou o seguinte, ó, imagine que você vem com uma régua de pedreiro aqui nessa curva. Você vai colocando em qualquer ponto, a bolinha vai estar para um lado mostrando que tem inclinação. Nesse ponto aqui, você põe exatamente em cima do ponto de máximo ou em cima do ponto de mínimo, ou ainda aqui nesse ponto de inflexão, são pontos que a bolinha vai ficar exatamente no meio de ar, indicando que não tem inclinação naquele ponto, não tem variação. Ou seja, nesses pontos, se não tem variação, a primeira derivada é zero, tá? Então isso me ajudou bastante na época, eu lembro que eu achei muito intuitivo. Bom, então sempre que você deriva a função, você tem a primeira derivada, primeira derivada mostra como que a função está variando em cada ponto de x. E ora, se você igualar a zero, né, que é a condição de primeira ordem, o x que me resolve isso daqui é o x que me leva o ponto onde a taxa de variação é zero. Então esse x que está aqui, ó, é o x, é o ponto da função que vai me levar ao ponto estacionário. Esse x aqui, ele vai me levar ao ponto de máximo ou ponto de mínimo de inflexão, certo? Bom, e o segundo passo que eu coloquei aqui, ainda dentro da condição de primeira ordem, é você encontrar esse x, tá? Então você resolve por álgebra mesmo. Então, resolve isso aí, passa o 40 para lá, opa, deu um passo assim. Passa o 40 para lá, ele fica positivo, depois você passa o 4 está multiplicando, dividindo, e aí você tem que x é igual a 10. Então, o que significa esse x igual a 10? No ponto entre x é igual a 10, você vai estar no ponto onde a derivada, a primeira derivada dessa função é zero, a taxa de variação é zero. Então, ora, só pode ser ou ponto de máximo, ou ponto de mínimo, ou ponto de inflexão. Tá? Bom, então a grande dúvida é, em qual desses três eu estou? E aqui nós vamos para a condição de segunda ordem, para saber em qual desses três pontos eu estou. A condição de segunda ordem diz o seguinte, para você saber em qual daqueles pontos você está, você calcula a segunda derivada da função. Calculou a segunda derivada da função, você vê o sinal encontrado da função naquele ponto, do ponto do x que você encontrou aí no passo 2 anterior. Tá bem? Então, faz a segunda derivada da função. Se naquele ponto a segunda derivada, o sinal for maior que zero, for uma positiva a segunda derivada, significa que nós estamos no ponto de mínimo. Ora, e faz todo sentido, porque eu disse para vocês que no ponto de mínimo, os pontos ao lado lá do ponto de ponto estacionário, a segunda derivada é positiva, eu falei lá no começo, porque a função cai de forma rápida e sobe de forma rápida. Se o sinal da segunda derivada naquele ponto for menor que zero, né, significa que você está no ponto de máximo, porque, horas, eu disse que a função, ela, no ponto de máximo, ela cresce de forma devagar, decrescente, e cai de forma decrescente. Então, a segunda derivada tem que ser negativa. Tá? Então, veja, ó, segunda derivada positiva é ponto de mínimo. É o contrário, né, do senso comum. Segunda derivada negativa é ponto de máximo. E se ela for igual a zero, opa, aqui meu zero ficou para baixo, tá? Aí significa que estamos no ponto de inflexão. Naquele gráfico que estava bem à direita lá, que eu coloquei para vocês. Tá bem? A segunda derivada só serve para a gente verificar, né,
se é ponto de máximo, mínimo de inflexão. Então, você só quer saber o sinal da segunda derivada, só. Então, por exemplo, a primeira derivada da função que nós estávamos vendo era essa daí, 4x menos 40. Então, a segunda derivada dela deu 4. Tá? Então, no ponto que x é igual a 10, a segunda derivada é igual a 4. 4 é positivo. Se é positivo, né, significa que nós estamos no ponto de mínimo da função. Então, eu estou falando, cara, aquele 10 que eu encontrei lá, que me leva a um ponto estacionário, ele me leva ao ponto estacionário, mas é o ponto de mínimo da função, é o menor valor da função. Tá? Então, no meu exemplo, 10 me leva ao valor mínimo da função, menor valor da função. Ora, e se aí eu quiser saber qual o valor da função naquele ponto, certo? Simplesmente eu pego o x que eu encontrei lá no passo 2, certo? Lá no passo 2. Cuidado que o pessoal confunde muito isso. Aqui nós temos que encontrar a segunda derivada, o terceiro passo aqui é só para ver o sinal para falar se é máximo e mínimo. Eu não vou pegar nenhum valor daqui, tá? O pessoal confunde muito. Bom, aí o quarto passo, você pega lá o valor que você encontrou no passo 2, do x, que ia te levar ao ponto estacionário da função, né? No nosso caso era 10, e substitui na função, certo? Então, substitua aqui, ó, 10 na função. Vou resolver isso aqui, né? 10 ao quadrado 100, vezes 2, 200, menos 400, mais 500, tá? Então, quando o x é 10, o valor da função é 300. E se é 300, e eu vi pela condição de segunda ordem aqui, a segunda derivada, que é ponto de mínimo, significa que quando x é 10, a função é 300 e é o menor valor da função. Qualquer outro valor de x diferente de 10 vai te levar a um valor da função maior que 300. Certo? Se não acreditar em mim, coloca aí na função qualquer valor, né? Inclusive valor negativo, enfim, né? Valor muito alto de x, você vai ver que o menor valor da função vai ser 300, tá bem? Então, coloquei aqui, ó, quando x é igual a 10, a função atinge seu menor valor, 300. Então, é muito fácil, né? Você tem a função, condição de primeira ordem, deriva igual a zero. Segundo passo, resolve, encontra o valor do x que vai te levar ao ponto estacionário. Aí, para você saber em qual ponto você está, se é mínimo, máximo de flexão, você faz a segunda derivada e vê o sinal. E se alguém te perguntar qual o valor da função naquele ponto que você encontrou, você substitui o valor do x lá do passo 2 na função. E você encontra o valor naquele ponto. Tá? Então, esse é o nosso conteúdo. Veja aqui, eu fiz o gráfico para vocês dessa função que a gente está analisando. Ó, a função 2x ao quadrado menos 40x mais 500. Veja, ó, quando x é 10, aqui ó, no gráfico, ó, 10, ó, vai estar no valor mínimo da função. O valor mínimo da função é 300. Se você estivesse no Gretchen aqui, você vinha com o cursor, você ia ver que ia ser 300 o valor da função. Aqui eu fiz dois gráficos da mesma função. Qual a diferença, professor, de um para o outro? Aqui eu fiz no Gretchen só com x de 0 a 40, x positivo. Aqui eu fiz de menos 20 a 40 para você ver. Então, estou continuando com a função aqui do lado esquerdo. Ó, tá? Então, aqui para no zero, ó, aqui ele vai até o menos 20. Então, veja que o x continua lá, x igual a... Quando x é 10, está no valor mínimo da função. E qual o valor mínimo da função? 300. Tá bem? Então, é isso daí. Isso aí tem infinitas implicações, tá? Então, agora nós vamos fazer exercícios. Eu vou gravar os próximos vídeos com alguns exercícios para vocês. E alguns exercícios mais complexos que esse. Porque vai ter funções que tem mais de um ponto estacionário. Tem uma função que tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo, por exemplo, na mesma função. Bem, aqui eu fiz um resuminho, eu peguei de um material de um outro professor. Então, o que ele fez aqui, ó, no primeiro, ele falou, ó, um resuminho, ó. Primeira derivada, quando a primeira derivada é igual a zero, você calcula a primeira derivada igual a zero, e a segunda derivada for maior que zero, é ponto de mínimo, né? Primeira derivada igual a zero, segunda derivada igual a zero, está no ponto de inflexão. Primeira derivada igual a zero, segunda derivada negativa, está no ponto de máximo. E aqui ele mostrou, ó, essa função aqui que está aqui, ó, você tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo, na mesma função. Nos exercícios eu vou dar vários exemplos desses.
Tá? Aqui nós vamos ter que usar a regra fórmula de Bhaskara, porque nós vamos ter dois valores de x, e aí teremos que testar cada um deles. Então, veja, no ponto de máximo, ó, a primeira derivada é igual a zero, o ponto de máximo, e a segunda derivada é negativa. Também. Aqui ele está usando outro sinal para derivada, né? Que a gente aprendeu. E aqui no ponto de mínimo, a primeira derivada é igual a zero, no ponto de mínimo, e a segunda derivada é positiva. Tá vendo? Por quê? A segunda derivada é positiva, porque a função cai de forma rápida e cresce de forma rápida. Aqui no ponto de máximo, a função cresce de forma devagar e cai de forma devagar. Por isso que a segunda derivada é negativa. Tá bem? Então, encerramos aqui esse nosso conteúdo, tá? Agora é só fazer exercícios. Então, eu vou dar outros tipos de exercícios, vou corrigi-los e no vídeo para vocês. Então, vou gravar um outro vídeo aqui em seguida. Então, bons estudos aí. Um abraço.